Qual é a diferença entre um dame de 2100 e um grand dame grande de 2400? Vamos lá. Primeiro jogo. Pegamos as peças brancas e estou tão animado para ser derrotado. Então, se vamos ser derrotados, que seja pelo nosso poderoso negócio de Londres. Londres é o caminho. Oi, pessoal. Hoje vou jogar contra a Tuxi. Acho que serão partidas interessantes. Então, vamos ver como vai ser. Vamos começar. Certo. Primeira partida de pretas. Vamos ver qual vai ser. Ele jogou D4, interessante. Ok. Vou jogar D5. Vamos tentar um semi-eslavo, se ele permitir. Peão em D4 mexa os cavalos. Traga o todo-poderoso Jobava, Londres. Vamos ver. Cavalo em C3. Ok, então agora se eu jogar cavalo em F6, ele provavelmente vai para bispo em G5, ou bispo em F4. Ok, ele joga a Jobava de Londres. Interessante. Cavalo ali, sem problema. Ainda bem que não precisamos jogar Benoni de face. Não entendo holandesa, então seguimos com nossa vida de Londres. O peão ali está bom. Acho que a melhor maneira contra um peão aqui é saltar com o cavalo e atacar duplamente isso, mas eu gosto de avançar o peão aqui. O único problema é que o bispo pode sair e fazer aquele lance de cravar, e a gente não gosta de ficar cravado. Isso pode ser decisivo, principalmente ao entender como jogam os jogadores de alto nível. Um errinho pequeno pode te causar um problemão. Ok, E3, certo. Pelo que sei, o principal aqui é cavalo B5, e então eu responderia com cavalo A6. Eu jogaria bispo E7 roque e depois expulsaria o cavalo, mas ele jogou E3, o que na verdade me permite cravar o bispo. Para cravar o cavalo com meu bispo. Ok, é o ângulo da cravada. Estamos sendo cravados. Então, colocamos o bispo ali, assim o cavalo não pode pular e não somos intimidados. Não é tão ruim assim. Quero dizer, não é como se tivéssemos estragado tudo e perdido, mas foi uma abertura de alto nível do nosso adversário. Vida triste. Temos que capturar o peão. E algum cavalo aqui, alguma rainha. Aqui estão as maneiras de jogar isso. Não me lembro ao certo. Ele está capturando. Ok, essa é a linha principal dessa variação. E agora eu preciso jogar rei D7, na verdade, que é um lance meio estranho. Aliás, se ele não tivesse capturado em C5, se ele tivesse jogado algo como cavalo E2, então eu realmente prenderia o bispo com C4. Então foi bom pra ele que não fez isso. Ok, então isso me permite capturar e eu vou dobrar os peões. E então vou capturar aqui. Acho que o mestre dos erros jogou a rainha aqui, e o cavalo ali está bom. Estamos felizes em rocar. Ao resolvermos a questão do peão C, trocamos a fraqueza e não teremos grandes problemas. O peão não acontecerá, avançar está bom. Temos que manter a confiança. Se não tivermos confiança, vamos ser esmagados. Sim, ele tomou a decisão certa ao se livrar dos peões dobrados. Eu meio que quero fianquetar meu bispo. Talvez jogar B6 aqui, e se ele capturar com a rainha... É um pouco agressivo, mas eu quero tentar. O peão faz sentido, o bispo está fora e os problemas resolvidos. Se eu capturar para tentar me livrar dos peões dobrados, o cavalo captura e somos pressionados. Talvez eu devesse ter cravado em vez de capturar. Temporada do tomate, rainha captura. Não esperava por isso. Não dá para sacrificar e ganhar ali. Há todo tipo de proteção e nenhum ângulo de vitória com cravada. De novo, a proteção está lá. O bispo vai alinhar a bateria. Podemos voltar, tentando ser covarde, oferecendo uma troca de rainha burra a eles? Tentando ser um campeão de finais? Vamos ver. Tomar é uma ideia? Na verdade, não. Mas o problema de o cavalo voltar é que o cavalo começa a saltar para dentro, e essa casa para o cavalo vai ser muito incômoda. Isso é o que a gente odeia nesses cavalos. Mas vamos voltar porque não queremos que o cavalo realmente capture o cavalo. A gente mantém isso protegido. Talvez possamos colocar o cavalo desse lado para lutar por essa diagonal. Escolha interessante. Será que é boa? Não sabemos. Algo assim pode ser apenas normal. Desenvolva a peça. Use proteção. Torre pronta. Quero trocar esse peão por este. E ficaríamos felizes, de boa. Traga as torres para o centro. Ok, ele quer trocar damas. Interessante. Ok, vou deixar ele trocar, mas quero fazer isso do meu jeito. Quero que ele capture em D5, assim posso recapturar com um cavalo. Então,
Mas se eu jogar bispo B7, provavelmente ele vai jogar C4, na verdade. E nós não vamos trocar as damas. Isso, na verdade, parece bem bom. Se minha rainha recuar agora, tudo bem. Ele ainda não pode jogar cavalo E5, senão leva mate. Ok, vamos lá, vamos nessa então. Evite trocar damas, mas não foi possível. Como negociadores, trocamos mesmo assim. Damas. O cavalinho captura. É um tempo livre pronto para entrar no jogo. Posso ir lá, atacar a torre e atacar o senhor cavalinho e talvez capturá-lo. Espera, temos a chamada vantagem do par de juízas. Meio que esquecemos disso. De qualquer forma, o problema aqui é o cavalinho, pois esse peão está ruim. Acho que vamos lá. Meu plano era pegar o cavalinho, mas não faremos isso. Tenho receio de que, se eu trocar esse F por E e apenas disser que seu bispo é burro, ele realmente pareça burro. Então, talvez eu devesse ir por esse caminho para que a gente não fique burro? Problema. Isso parece mais sensato. Talvez eu me arrependa, pois acredito que um grande mestre criou essa cadeia de peões, tornando esse peão inútil. Um cavalinho está querendo pular aqui e expulsar essa peça. Esse peão é o encrenqueiro. Ok, eu meio que quero jogar cavalo C3 direto, mas também tem outras opções, como simplesmente colocar as torres na ação. É uma decisão realmente difícil. Ok, sabe de uma coisa? Eu vou jogar cavalo C3 primeiro. Só porque eu não quero que o peão se mova, na verdade eu quero mantê-lo em C2. É uma temporada de pesadelo. Eu não me importo de ir lá deixar ele capturar, mas eu não acho que alguém vá capturar. Mas você tem que salvar, certo? Isso não parece bom, parece ruim, mas certo. É como levar a torre só para levar um duplo ataque tentando ganhar o peão. Achamos o problema. Podemos levar a torre, só usar proteção e dizer, toma, não faz mal. Não é ruim. Essa é uma pergunta razoável. E depois de tomar, ainda estamos dizendo que não é ruim. Estamos dizendo que não é ruim. Se você quiser, pode ficar com o bispo. Não é o fim do mundo. Perdemos a vantagem do par de espremedores. Mas o que fazemos depois disso? Tentando ir para F. Talvez esse cavalo seja um problema. Acho que só devemos ir lá e chutar se for realmente necessário. Talvez só para chutar o cavalo. Mas sinto que F está voltando. Estamos com dificuldade para achar uma boa casa para as feras. Nunca é bom. Isso captura. E na verdade isso perde o peão porque não temos a defesa. Então na verdade não temos isso. Então temos que deixar o senhor bispo morrer. Mas eu não acho que o cavalo vai capturar o bispo. Então não tenho certeza do que está acontecendo. Acho que vou simplesmente fazer isso. Por que não? Se o bispo for para E5, então estou pensando, talvez até cavalo A4, não sei. Tipo, só pra defender esse cavalo, quero mantê-lo ali, porque esse cavalo é muito bom. Ele defende contra as torres, tudo. Alinhar o negócio do sétimo céu. Podemos tentar pressionar o cavalo, mas ele nem é pressionável, pois o outro pode defendê-lo como um verdadeiro campeão. Então talvez eu vá lá, impeça o negócio de pegar e aí talvez tente colocar o cavalo aqui. Novamente, o problema é o sétimo céu. Eu não sei, talvez a gente vá. Não é o céu, mas é complicado, cara. Talvez o bispo na diagonal seja o melhor caminho. Estamos tomando decisões difíceis. O problema nos encontra e nos trouxe isso. Este é o caminho. É só um peão de graça. O que estamos dizendo? Então era esse o plano, mas a torre vai ali. Podemos ir lá para salvá-lo, mas eu não sei. Algum tipo de avanço na temporada decadente. O peão morre e a gente acredita nisso. Eu não sei, cara. Já estamos 5 minutos no relógio da velha. Sim, o fato desse movimento do cavalo realmente me permitir jogar torre de 2 agora. E com minha torre na segunda fileira, estou me sentindo muito bem aqui. Porque eu também estou atacando o bispo e atacando o C2 do adversário. Então estou esperando algo como talvez bispo D3 para tentar defender os dois. Ele joga agora e pretende mover cavalo C4 para prender minha torre. Então esse é um peão que vai simplesmente cair. E além disso, isso também estava sob pressão. Então, o que esperamos disso? Sabíamos que o peão estava perdido. Talvez estejamos tentando colocar o cavalo para criar atividade, ou talvez o cavalo esteja tentando prendê-lo. Na verdade, não dá para prender, pois ele pode capturar e contra-atacar a torre. Então, nunca ganhamos isso. Mas provavelmente eu posso capturar. Talvez eu sinta que posso ganhar um peão.
Se o peão captura, faço F6. Se o cavalo vier aqui, capturo em D3 e ganho um peão. Isso é um peão de graça. Se eu jogar F6 direto, vem cavalo C4, o que é meio chato. Então acho que vou simplesmente fazer isso primeiro. Estamos tentando resolver nossos problemas com eles. Táticas de não ser cavalo nunca funcionam, certo? Tem apenas um peão livre, então pegamos com o senhor peão F no peão morto. Ah, sim, isso é simples. Táticas básicas. O que podemos fazer? Pensei em contra-táticas. Torre aqui, mas sempre tem o cheque do cavalo. Tchau, senhor. Peão, tchau para a terra dos peões. Suponhamos que entremos. Captura simples. O peão está morto, não há nenhum ângulo de cravar e ganhar desse lado. Podemos entrar de novo, mas, de novo, isso não faz nada. Bem, esse cavalinho, na verdade, é um problema enorme. É incrível o quanto esse cavalinho representa um grande problema. Sim, para onde o cavalo for, o peão será perdido. E também, meu cavalo está fazendo um bom trabalho impedindo ele de ativar as torres dele. Ainda assim, isso não mudou. Meu cavalo ainda está lá. E, eventualmente, provavelmente vou tentar dobrar também com algo como torre D8. Além disso, uma vez que eu capturei esse peão... Lá vamos nós. Lá a captura e o avanço do peão também está chegando, mas esse peãozinho está condenado. Vamos lá, capturar e avançar, tentando conseguir algum tipo de atividade. Quero dizer, a gente tem que tentar, né? Temos que tentar. Deixe o peão morrer e avance com o passado. Está complicado, cara. Ainda tem uma torre pressionando a gente. Tudo bem, ele quer avançar e me atacar. Sabe de uma coisa? Acho que posso ignorar. Se ele jogar A5, jogo B5 e expulso o cavalo, deixando o peão bloqueado. Então acho que vou focar só em desenvolver minhas torres. Eu sei que é meio forçado. Dobrar as torres faz sentido. Após o avanço, acho que as pretas podem só avançar e evitar trocas. Torrei aqui é só oferta de troca, se possível. Cheque, podemos capturar. Sem perigo na última fileira, estamos tranquilos. Avança neles, peão, mas depois não podemos saltar aqui. Avance, avance, avança. Não conheço o bispo. Alguns só sobrevivem e a gente chora. É a temporada dos chorões. Após as tentativas de avançar, temos problemas? Na verdade, não. Precisamos continuar tentando, pois o tempo passa. O tempo não está do nosso lado. Não tem nenhum novato tático aqui. Beleza, empurra. É assim que temos que avançar. Mas talvez haja sacrifício nas tentativas em alguma coisa. O que ele está resmungando? Talvez sacrifique, capture e diga: você não pode capturar. Aqui. Não sei o que ocorre na última fileira. Podemos estar caindo numa armadilha tática. Vamos observar. Tudo bem, interessante. Eu não estava esperando por isso. Então... eu preciso calcular. Ok, estou pensando em bispo toma, em G2 rei toma e depois capturar em C4, o que realmente ganha um peão. Mas isso me faz abrir mão do meu bispo forte, algo que não quero. Caso contrário, eu poderia simplesmente recuar, mas aí ele pode mover os cavalos dele, digamos cavalo aqui. Então eu poderia avançar, mas aí ele poderia ter alguns lances, como o cavalo B7, por exemplo. Será que tem um lance desesperado? Sacrificar o peão desse jeito? E aí você recupera o cavalinho e fica 2 peões na frente, tranquilo. Essa é uma ideia. O bom do lance desesperado é que nosso rei está meio exposto. Mas estamos 2 peões atrás, totalmente perdidos e desanimados. Então é complicado nessa situação. Se o bispo capturar em G2, preciso calcular cavalo B2, mas tenho torre D2 atacando o cavalo. Mas tudo bem, acho que vou pelo caminho mais seguro. Vou apenas voltar. Eu realmente não quero. Ok, eu também poderia capturar isso, aliás. Mas depois disso, ele pode capturar meus peões, o que eu realmente não quero. Ok, vou apenas voltar. Eu não sei, quero manter esse bispo. Pode ser ruim, mas quero fazer isso. Então, grande questão. Capturar o cavalo ou não capturar o cavalo? Faz sentido? Se eu pular aqui e depois pular aqui, não acho que vamos sair dessa, mas também não é como se pudéssemos ir para outro lugar aqui. Isso parece completamente sem sentido. E esse aqui está pedindo para avançar. Então coloque o cavalo na casa escura. Chore. Isso mesmo, coloque o cavalo na casa escura e chore. Mano, só empurrando os peões. Nem estou preocupado. Achei que estávamos indo bem tentando ser assustador, mas nada está acontecendo. Se eu for lá e depois, se o cavalo avançar e carregar o jogo, o irmão cavalo vai realmente carregar o jogo sozinho. A gente entra querendo atacar, mas o novato pode simplesmente ir para algum lugar assim e dizer: e aí, o que você fez? Nada. Podemos cobrir a última fileira e dizer que está protegida? Você precisa de um plano.
Um peão está avançando. A gente pode mover o cavalinho aqui, avançar e depois voltar com ele, mas hoje à noite a gente vai chorar. Vamos chorar mesmo hoje à noite. H4 é tipo, sabe? A gente levanta a bandeira branca e estamos condenados. Na segunda fileira é bem bom ter a torre ali no geral. Então tá, vamos nessa. Ok, espera, bispo D5, mas ele pode jogar E4. Isso não é bom, preciso recuar, então não farei isso. Ai não, estou enlouquecendo, bispo D5, E4, só tomo. O que está acontecendo? Tudo bem, bispo D5 é uma jogada, eu simplesmente alucinei ali. Ah, como eu disse, bispo pronto para avançar o peão? Negócio simples. Podemos avançar, é um peão morto, mas também podemos cozinhar. O cavalinho toma ali. Pensei que depois de tomar poderíamos avançar e conseguir, mas nem conseguimos ir a lugar nenhum. Tipo, a posição está tão ruim que nem é legal. Podemos saltar e expulsar a torre, e aí? O macarrão continua correndo. Podemos colocar a torre aqui, tentando ser um cara tático, mas não somos. Isso ataca a torre. Mas será que temos algo tipo, sabe? Vai lá, toma, toma, faz uma rainha? Não, é uma temporada triste para o cavalo, cara. Nosso cavalo nos traiu. Era para ele nos carregar, mas não foi assim. Podemos ir para o Puxinto, não sei, tentar avançar para ganhar algum espaço. Mas depois disso, a cobertura pelos peões e pelo cavalo é de outro nível. Então, precisaríamos sacrificar, e não temos nada depois do sacrifício. Nem chegamos ao sétimo céu lutando por algo. Vamos supor que a gente jogue a torre aqui e avance. A gente nem tem isso, mano. Ficamos apertados. Esse sacrifício. E depois? Qual é o caminho? O caminho é só chorar. Esse peão vai pra promoção. Espero que sim. É a temporada de choro, cara. Empurra, empurra, empurra. E aí o quê? Empurra esses peões e não conseguimos. Está perdido. F3 não faz nada, mas não tem jogada boa. Ok, ele quer ir direto para E4, o que faz sentido. Acho que é o melhor plano aqui no geral. Tipo, ir para E4, expulsando meu bispo. E se eu jogar B3 direto, mesmo com o E4, B2, ele captura meu bispo. Eu capturo a torre dele. Isso é uma boa troca para mim. Certo, vou nessa. Sacrifício não é nada. A gente avança nesses peões esperando expulsar o suco, mas o contra-ataque está lá. Achei que a gente podia capturar aqui e talvez conseguir alguma coisa, não sei, para fazer. Quero dizer, algumas trocas, e a gente só perde a qualidade. Acho que uma alternativa melhor para as pretas é recapturar e afirmar que o peão é imparável. Se ele jogasse torre A3 aqui, eu teria que recuar meu bispo, talvez até para A2. Então eu vou avançar depois, mas eu simplesmente não devo avançar direto, sabe? Mas ele não fez isso, então eu só tomo a torre. Nova rainha está no tabuleiro. Agora vamos nessa. Ok, pule eles. Cavalos acreditam no milagre. Torre, o cheque está lá. O cheque do cavalo não ganha a peça, mas a troca de torres pode ser boa. Se eu puder trocar este por este, mesmo assim deve estar perdido. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Pare de chorar. É isso mesmo, mano. Precisamos acelerar. Atacamos o senhor peão 2 vezes porque gostamos dele, então nos dê o peão e talvez o bispo volte e os peõezinhos fogem. Não tem cavalo aqui para fazer a defesa? Posso tentar a troca aqui? Então, torre A1. Forçando a jogar cavalo B4. E então eu posso simplesmente jogar cavalo em D5, por exemplo, e trocar os cavalos, ou até mesmo torre A4. Acho que vou por esse caminho, assim não preciso me preocupar com o peão A6. E o peão morre, corre, rei, corre, ganha o peão. Perdemos o outro. Se eu capturar aqui, essa torre captura e isso é irritante, então esse é o caminho? O cavalinho pula para a defesa, então temos que capturar aqui isso. Não dá para voltar com o cavalo. Estamos meio presos, achei que estava tranquilo, mas estamos presos. E se eu for ali, o cavalinho vai para lá, não temos saída. Sem saída, captura. Choramos, captura. E ainda assim choramos. Ou seja, isso é bem triste. Certo, então ele está defendendo isso. Então eu tenho 2 opções agora. Ou eu jogo torre A4, ou eu jogo tipo cavalo D5. Preciso escolher. Acho que torre A4 é melhor. Se capturar, só capturou aqui, certo? E então volto para A4. E se torre A4?
Se ele jogar bispo de 6, provavelmente posso trocar com cavalo D5, cavalo captura, peão captura. Quando ele voltar para B8 para atacar meu peão, posso capturar o peão dele em A6. Acho que essa é a melhor opção, pois se eu fizer cavalo D5 direto, ele captura meu peão. Vou fazer isso primeiro. Ou simplesmente o cavalinho aqui. Eu pensei, será que podemos capturar? Capturar? E eu não sei ir para algum lugar? Isso é tática. Não caio nessa, certo? Não caio mesmo. Ok, ele foi por esse caminho. Interessante, não esperava por isso. Porque aqui eu vou simplesmente... Quer dizer, eu vou simplesmente ganhar o peão com o meu cavalo. Eu pensei que nós fôssemos o campeão da cozinha. Podemos avançar, mas a torre aqui é bem sólida. Esse peão nunca escapa. Boas partidas, Vamos apertar o botão de desistir. Sim, tudo bem. Boa partida, Tuxi. Ok, vamos fazer uma revanche. Segundo jogo. Ok, fomos totalmente massacrados no primeiro jogo. Agora é hora de jogar a escandinava. A abertura de Londres era para ser o nosso ponto forte, e agora vamos ficar ainda piores com todas elas. Poderosa abertura escandinava. Beleza, monta nesses cavalos, coloca a rainha gordinha de volta e deixa a diversão rolar. Estou curiosa para saber qual linha ele escolherá. Rainha 5, D6 ou D8? Ele joga, tudo bem, vamos jogar D4. Só tomando o centro. Colocar os peões em D para fora é assim mesmo, tomar o centro bonitinho. Beleza, nada demais. Agora podemos decidir, avançar, trocar ou apenas seguir, só mover o peão. Roque curto pega a vantagem de +1 e aperta, bem parecido com a primeira partida. Uma dessas opções. Beleza, então a rainha grandona está procurando o doce. Vamos guardar isso? Avança o bispo ali, roque é o que queremos. Agora o branco pode escolher entre roque curto ou longo. E agora se ele... Ok, ele jogou C6. Agora tem uma linha muito interessante, na verdade, que é G4. É meio divertido, é um sacrifício de peão. Espero que ele aceite. Depois que eu jogar G4... Um garoto aceitou. G4 é o jeito moderno. Hora de aprender aberturas. Acho que sim. Mais um garoto jogou G4 e fomos completamente massacrados. Talvez essa seja a tecnologia de ponta. Avance os peões e apenas ataque. E eu sei que depois que eu colocar o cavalo, ninguém vai capturar o cavalo. Eles vão jogar aqui e dizer, a pressão está em cima. É isso que acontece quando você joga essas aberturas ruins contra eles. Eu não quero voltar. Parece sem sentido. Vai ao centro e pede troca, mas ninguém troca. Se eu der cheque, simplesmente avança e expulsa. A gente vai pra lá tentando ser meio sólido, esperando por um roque. Se der, a gente pode voltar. Então não é o fim do mundo, mas as brancas estão no ataque. Se está vindo, eu não sei. Vamos continuar pulando com o cavalo. Vamos não rocar, porque se eu rocar, os peões vão começar a avançar e torrar. A gente vai ser torrado. Vamos jogar H4 primeiro. Eu realmente não quero mostrar pra ele meu plano, por isso não quero mostrar pra ele de que lado. Eu vou rocar. Se não fosse assim, seria mate. As brancas nem rocam, o plano é só empurrar. Vamos rocar, entrar direto na frigideira. Eu não acho que as brancas precisam rocar, só empurrar. Beleza, as brancas rocaram. Temos alguma esperança de contra-ataque? Nosso contra-ataque é muito lento. O avanço do peão está vindo. E aí, de novo, a gente chora, temos que chorar. Ele está indo direto para o ataque. Eu também vou para o meu próprio ataque. Vamos ver. Espero que o meu seja mais rápido. Estou começando a me preocupar com os peões dele. Você pode jogar o rei aqui para salvá-lo. Não era para ser. Ninguém está preocupado. Avança. Podemos tentar um lance descoberto, mas não é o ideal. Seguimos avançando? Ignorar o avanço? O lance é que, mesmo se a gente pegar o peão aqui, não acontece nada. Então, isso aqui parece só uma aula de mestre sobre como, sabe, refutar a abertura escandinava. Sim, a gente pode tentar entrar para cobrir alguma coisa, mas parece muito forçado. Não avançamos porque, ao tomar, abre a coluna H e o peão fica ruim. O que queremos é avançar e tentar criar um bloqueio. Então, agora talvez as brancas precisem, você sabe, tomar uma decisão, ou isso ou aquilo. De que forma as brancas querem prosseguir? Certo, até o final do caminho. Certo, se eu jogar G6 aqui A3. Acho que está tudo bem, mas é um pouco arriscado.
Minha outra opção é jogar A3 direto B5, mas ele pode querer B4. Esse é um jogo tão arriscado, na verdade, o que estou jogando hoje. Mas, sabe, eu já tentei e avancei meus peões. Acho que só preciso avançar o peão para G6 e ver o que acontece. Mas eu não estou super, confiante nessa posição, porque o peão dele está olhando para o meu rei. Sabe, avançando, mas é bem falso. O bom é que podemos capturar e conseguir um ataque descoberto, mas o ruim é que não faz nada. Sabe, você leva a rainha para lá, atacando o peão. Eles estão aprontando algo. Não sei, nem consigo mover o cavalo. Talvez devêssemos movê-lo. Ao invés de capturar, captura a rainha aqui. Se eu mover, esse peão morre, e isso é meio ruim. Eu posso jogar F, que é meio loucura, o que é interessante, mas, de novo, tem alguma coisa com a rainha aqui. E o ataque está vindo, talvez depois de F, as brancas capturem primeiro e depois joguem a rainha aqui para abrir. Coluna G. Ok, ele está pensando muito, parece que ele está realmente pensando. Acho que sim, ele provavelmente está pensando se deve avançar o peão para A3 ou capturar. Acho que essa é a decisão sobre a qual ele está refletindo. Razoável. Eu gosto mais do F, eu entendo. Pode ser que não funcione porque simplesmente é ruim. Mas depois da rainha aqui tentando avançar, conseguir algum bloqueio. Vamos tentar. Você tem que tentar. F5. Interessante. Ok, isso me permite capturar dando cheque. Então atacamos o cavalo. Simples. Nós dizemos, se formos rainha aqui, íamos tentar nos esconder, mas acho que não podemos nos esconder atrás dos nossos ursinhos de pelúcia. Cocos tristes. O cavalo está sob ataque. Cheque não está lá. Temos cobertura. O plano é depois avançar o peão e achar alguns ursinhos de pelúcia para nós. Não tem certeza disso? A gente gosta de montar nesses cavalos. Sério, não tenho certeza. Talvez eu seja burro ou só simples. Rainha, aqui em cheque, é imparável. E A3. Sou um pouco preocupada com isso, mas sinto que se eu simplesmente jogar B3, provavelmente vou ficar bem. Eu espero. Porque, sim, quero dizer, minhas peças ainda estão fazendo um bom trabalho defendendo as coisas. Ok, o que eu vou fazer? Quero jogar A3 agora, mas com B5 ele joga bem. Se não, posso só jogar a torre. E1, quero atacar o peão em E6, ele deve defender com a rainha. E depois jogo o bispo D3. E o meu objetivo é que eu quero sacrificar, na verdade. Então capturar em F5. A torre aqui é irritante, ataca o peão e depois, eu não sei, captura a rainha aqui? Não sei, rainha captura. Não dá para capturar com o peão, pois o bispo morre. Se usar o cavalinho, perdemos o peão. Sim, podemos dizer que não fomos torrados, então é hora de entregar o peão para a terra dos não torrados. Acho que sim, mas depois da captura, talvez a rainha capture, talvez. Essa é uma opção, mas não tem como salvar o peão, certo? Não conseguimos entrar, então precisamos nos comprometer com o que temos, mano, captura. Assim pulamos com os cavalos e tentamos a sorte. Acho que ele quer jogar a rainha D5 provavelmente, mas isso faria ele perder um peão. Então sim, eu posso realmente capturar. Tudo bem, a troca de damas não me incomoda nem um pouco. Então, duas opções, quero dizer, a gente até tem a rainha aqui como opção, que mencionamos no início, mas podemos colocar o cavalo ali. Atacar isso meio que ameaçando capturar. A rainha pode ir ali procurando dar o cheque, mas também temos alguns cheques. Então, sabe, o cavalo aqui é interessante, eu gosto disso. Eu ia jogar a rainha aqui. Inicialmente ofereça a troca de damas, mas é hora de contra-atacar. Coloque o cavalo no centro. É a temporada dos pesadelos. Se ele jogar só rainha D6, talvez eu jogue bispo D3 antes, me preparando pra jogar aquele sacrifício. Ok, aqui eu quero sacrificar. Torre toma E5, quero isso. Peão toma, rainha toma. Torre F5, talvez rainha toma E6. Sim, mas ele tem rainha D5. Se não, eu jogaria isso, bispo H3, rainha D5 e capturaria em F5. Vamos dar um cheque aqui, parece ótimo. Podemos controlar essa casa, temos planos de avançar, capturar e enfraquecer essa posição. Talvez novamente. Estou vacilando, mas vejo que a confiança está voltando para nós.
Talvez essa torre aqui tenha sido um pouco lenta de novo, talvez estejamos apenas vacilando. Rainha, aqui também tem uma ideia simples. Salvar o cavalo, não que ele precisasse de proteção, mas focar no ataque deles. Então esses cavalos fazendo as perguntas difíceis. Rainha, vir aqui dar o cheque ainda é a coisa mais irritante. Temos a torre para cobrir, mas nenhum lance está descoberto. Porque eu não quero usar a rainha para a defesa, eu quero a rainha para o ataque. Esse é o problema. Dama gordinha, não fique em casa, saia, vá pegar o D, vá para a festa, faça alguma ação. Mas acho que a rainha realmente pertence à casa, só, você sabe, salvando o rei. Ainda quero fazer isso dar certo, então sigo calculando. Ok, eu vou arriscar. É como se a posição estivesse me chamando para isso. Eu tenho que ir. Jussier some, entramos e atacamos o sacrifício do rei. Ok, eu vi, mas não esperava. Sabe o que quero dizer? Quero dizer, você tem que arriscar. Obviamente você não pode dizer não para isso. Cheque é o caminho se eu for ali e o peão morre com o cheque se eu for ali. O avanço está chegando. Na verdade não, mas talvez. Esse aqui está chegando. Está ruim de qualquer jeito. Espera, posso colocar a torre aqui? Não, isso é como pedir para me autocravar, então vamos supor que eu vá ali. Se o avanço vier, podemos dar um cheque e depois capturar. Talvez. Não sei, cara. A posição está ruim agora. Se eu capturar a rainha, podemos escapar. Rei aqui, é só usar isso, certo? É cheque, então é isso. Talvez só o peão aqui, trazendo o dragão, a pressão para cravar. Quando fazer a ação de cravar? De novo! Por algum motivo, não acredito. Tem um bispo ali, só estão ajustando a bateria. Nós temos o Rook aqui, mas é... Talvez isso seja brilhante. Temos o Rook para salvar, mas o peão morre. Também é interessante que se Rook F5 rainha toma E6, D5, F5 e A1, cheque. Rei D2. E na verdade meu rei está bem seguro. Ele não tem mais nenhum cheque. E eu estou ameaçando rainha H8, rainha H7 mate. Acho que isso deve funcionar. E a gente meio que está chorando, então, aquele sacrifício de torre foi um massacre absoluto de novo. Tem algum jeito de salvar isso? Se a rainha estivesse lá, poderíamos ter a torre aqui. É a única maneira de cobrir. E aí o peão morre e a gente não está perdido, que é obviamente a parte boa disso. Ok, teremos a chance de colocar isso no tabuleiro. Provavelmente tudo certo. Vamos lá. Por que não esperar? É só isso. Ele joga bispo G5. Rei aqui. E então rainha D5. Porque aí meu rei fica um pouco mais longe. Isso não funciona tão bem pra mim. Isso é um pouco mais complicado do que eu pensei. Após as trocas, trazemos a torre de volta e a rainha vai para lá. Sim, podemos usar o senhor torre para defender ou usar o rei para fugir, mas realmente perdemos o controle da posição. É um massacre por parte deles, bispo. É por isso que dizem que a vantagem do par de Juicers é real. Olhe para eles, dragão. A temporada de massacre chegou e as brancas nem estão com pressa de capturar o peão. Não é bem assim. Quando você é bom, não quer só o doce de graça, mas o pirulito inteiro. Problema para a gente. Isso na verdade não é tão bom assim. Ok, talvez depois desse cheque de bispo em G5 eu devesse jogar rei D1. E então, se rainha D5, rainha captura aqui, e então talvez bispo E1 aqui, mas aí rainha captura H5 com cheque. Eu não gosto muito disso. Talvez eu jogue H6 direto, na verdade. Aí se bispo G5 cheque, o rei vai pra cá, ele captura aqui. Eu capturo aqui, torre F6 e eu volto. Mas ainda não é a posição dos sonhos. Qual é o plano? Capturar é o que eu jogaria, mas eu sou burro. E então só vai torre aqui para salvar a torre, e se a rainha voltar, podemos tentar correr ou colocar a torre aqui. Ambas são horríveis. Digamos que tentamos tocar esse negócio simples como a casa Discovery, tem casa de cheque, todo tipo de crise de moradia para a gente. Tem alguma maneira de fazer um peão intermediário aqui? Porque, sabe, essa torre é tipo, eu também quero te atacar. Sabe, eles querem atacar, mas ele também quer atacar a gente. Todos querem ser saco de pancadas, mas isso não funciona, pois há cheque e capturas. Não tenho certeza, mas talvez.
Estou com muito medo de que ele veja isso. Bispo G5, porque se ele não enxergar e jogar rainha D5, tudo bem. Mas se ele enxergar o bispo G5, cheque. É aí que eu fico um pouco preocupada. Muitas táticas para as brancas e só chororô para nós. Se eu conseguir colocar a rainha aqui de alguma forma, trocar as damas de algum jeito, talvez até devolver o material, a gente pode tentar virar, mas eu não estou vendo essa virada, cara. Problema grande, grande mesmo. Vamos ver, vamos supor. Captura o peão. Qual é o nosso plano? Torre aqui, rainha volta, torre lá para evitar o mate. E nós não estamos perdidos, o que obviamente é bom. E se o bispo for atacar o senhor torre, podemos dizer para não atacar, então novamente não estamos perdidos, o que é bom. Ok, acho que vou jogar H6, mas não estou feliz com isso. Na verdade, é algo grande e profundo. Será que há algum sacrifício da Rainha das Fadas que não vimos? Porque o sacrifício da torre a gente viu, mas pensamos, não, por que as brancas sacrificariam a torre? Mas aconteceu, talvez estejamos deixando passar algo. Que é tipo, sabe, o peão ali primeiro, sabe? Tem tipo o peão aqui. Ideias, toma ideia. É tudo uma questão de embaralhar a ordem dos lances. Sim, eu achei que a gente tinha um cheque antes de capturar. Achei isso, mas talvez estivesse errado. Então damos o cheque no bispo. Ainda podemos capturar a rainha, dar cheque e sobreviver, mas nunca o peão. Avançar é interessante. Não vou mentir, mas a rainha captura o peão e aí é época de chorar. Gosto de dar o cheque, assim a rainha pode entrar na festa. Espera, a gente tá meio viajando. Depois do cheque, percebi que ele não precisa ir pra lá, nem pra lá. Talvez tenha algum lance estranho. Não tem nada estranho, somos nós que estamos viajando. Para de viajar, garoto! Beleza, rei ali. Então o plano é, depois das jogadas ou qualquer tipo de jogada, algum sacrifício tático. Mano, eu estou tentando exagerar pra caramba. Deixa eu cozinhar. Eu estou pensando, por que a gente precisa mesmo pegar o peão? Eu sei que pareço maluco. O que a gente está dizendo? Queremos colocar a rainha aqui, trocar as damas e depois, se houver cheque, podemos capturar com o rei. E as brancas não vão trocar a rainha, mas se as brancas trocarem a rainha, a gente fica meio feliz, sabe? E a gente pode até recapturar com o peão, sacrificar esse peãozinho e dizer que estamos bem sólidos. Sabe? Acho que ele vai capturar em H6 e eu vou jogar a rainha toma E6. Se ele jogar a rainha D5 aqui, então eu posso sacrificar. Mas digamos, toma, a gente toma com a torre. Será que complica? Não sei, cara. Mas digamos, vamos propor uma troca de damas intensa. Pode ser uma terra de tomate tática, mas é o jeito de ser. Cheque. Rei captura nosso peão e vive. A rainha recuou, pois trocar nunca foi opção. Agora a torre suculenta está sob ataque, mas eu nem me importo com isso. Só quero ir como uma torre até lá. Ofereço outra troca. Deixe a suculenta morrer, deixe ele chorar. Toma isso. E qual é a matemática? Estamos com um peão a menos se devolvermos a suculenta, mas sinto as táticas fluindo. Troque as torres assim. Não sei, talvez a rainha gordinha escape. Não, ela sai, pois há problemas na última fileira. Estamos com medo do ataque? Estamos amarelando na troca? Essa é a questão, pois isso parece bom. O cheque de torre é um problema, então não dá para sair pescando. Não precisamos levar a torre, talvez só tirar isso. Captura. Podemos capturar com a dama? Não, tem que capturar com o peão. E aí é sofrimento para a gente? É sofrimento para a gente. Jogue algo como torre A4, eu estou calculando. Ah, ele está devolvendo a peça. Ok. Ok, na verdade eu não me importo. Eu vou só... a gente só vai capturar. E eu vou recuperar a peça. Então a gente meio que amarelou. Viramos o homem frango, mas não era nossa intenção. Nos dois últimos lances levamos 1 minuto em cada, o que não é bom. Perdemos a vantagem de tempo na jogada. Se a torre caísse, seria vitória por cravada, mas não aconteceu. Sem cheque, cobrimos. Provavelmente captura. Se eu fizer isso, temo o ataque descoberto. Talvez o peão capture. O cheque volta, o rei se move. E temos um peão a menos. Sofrendo o que não é bom. Mas nós acreditamos... Não, porque agora estou com um peão a mais no final do jogo. Então está muito bom. Assim que essa rainha se mover, haverá algumas ameaças descobertas.
Ok, vou jogar A3 para abrir espaço para o meu rei escapar. Ativar o rei. Chega de última fileira. Talvez cravar? Peão aqui é de primeira. Salvar o garoto, abrir espaço. O bom é que nossos peões estão nas casas claras. Então, não sei. Rainha, aqui. Captura, captura. E podemos dizer que se esse peão for trocado por esse, essa rainha é trocada por essa. Esse 3 contra 4 é empate. A casa está errada. Estamos tentando ser gênios. Mas enquanto o nosso frango cacareja, deixe-o cacarejar. Ok, acho que vou jogar seguro. Tipo rei F6 e rainha H2. Tem uma ação de cravada chegando ali no rei. É assim que a gente desmorona. Então pare de nos cravar. F, a gente pode pegar. A rainha entrou. Tem a entrada da rainha aqui. Essa é a única. O problema é que depois do cheque não tem nada. Além disso, a gente não tem o cheque. Meu plano é avançar o peão para F4, e na verdade o bispo está preso aqui. A rainha em H8 está ali. Se ela se mover, tem o D5 também. Esse cheque não existe. Podemos jogar a rainha aqui para buscar o cheque. Ah, há um cheque de rainha, talvez? Não sei o que estamos fazendo. Rei ali, só dizendo nada. Cara, estamos perdendo muito tempo. Cérebro demais, rainha aqui, mano. O descoberto voltou, estamos vacilando, rainha ali. Deixe a rainha agir. Não. O que o mano faz para unir todos? Una todos. Ok, bom, F4 está aqui. Acho que ele não pode evitar que eu ganhe o bispo. Eu estava esperando que ele jogasse algo como F4, na verdade. Ah, só está me impedindo de fazer isso. Eu jogaria a rainha H8, acho. Assim consigo ganhar a peça. E aí, 30 segundos jogados fora é a pressão. Ah, nós esquecemos. Nós esquecemos. Nós esquecemos. Tinha uma armadilha simples para pegar o espreme-frutas. Nosso espreme-frutas está perdido e a gente chora. Ah, não, esquecemos. Era a armadilha mais infantil. Ainda temos esperança? Não, nossa esperança acabou. Poxa, esse foi um erro enorme da nossa parte. O que fazer? Rainha ali, rainha lá. Toma, toma. Alguma esperança pra gente? Tá meio sem esperança? Sem esperança, sem esperança. Vamos acelerar. Talvez empatemos, mas é improvável. Perdemos a vantagem do tempo e tudo mais. Ainda há tática secreta aqui. Ok, então talvez eu possa jogar isso primeiro, e aí se o rei for pra G6, então faço aquilo. Talvez seja melhor, assim não perco o peão. Essa rainha aqui está em modo puro de pânico. Provavelmente jogar o peão aqui e tomar é melhor. Cheque é ainda melhor. Assim, mano, ganha a peça inteira. Ah não, temporada do tomate. O cheque também está ali. Você pode capturar. Esse parece o melhor caminho, pois após o cheque talvez isso aconteça. Cheque, captura e a gente chora. Também tem um. Captura em captura, mano. É esse aí. Tomate apareceu do nada. Tomate sempre estava chegando. E esse é o fim da nossa jornada. Podemos dar mate no garoto? Provavelmente não. Achamos segurança, mas o peão morre. Choramos. Isso está condenado. Agora não estou defendendo, vou voltar. Se rainha F1, terei rainha I1, tudo certo. Ele pode jogar rainha D1, embora eu espere que ele não vai estragar tudo. Ok, agora ele fez isso. Sim, esse era o objetivo. Era importante ter a rainha ali, mas o tempo está passando. Ai, meu Deus. E, aliás, não há acréscimo de tempo. Ah, estamos perdidos. Está tudo completamente perdido. Qual é o plano? Ativa a rainha, mano. Isso é muito troll. Ah, não. Não, deixa o peão. Deixa o peão viver. O jogo da velha está correndo. Tudo se resume ao tempo do jogo da velha. Ninguém tem cérebro, ninguém tem cérebro. Avanço de peão à vista. Estamos fritos, talvez já na torradeira. Torre e agente. Entrada proibida. Dica proibida entrada. Nos dê o número de entrada. A gente não diz mais não, a gente troca. A rainha terminou. Boas partidas. Isso é bom. Ok, isso é checkmate. Ok, bom. Tentamos muito, choramos e tivemos vitórias fáceis. Certo, certo. Então conseguimos. Ganhamos 2 jogos. Bom jogo, Tushi.